Nesta aula, nós vamos entender um pouquinho mais sobre números racionais. Então, números racionais é um tipo específico de número. E aí, o que acontece nesses números racionais? Eu consigo representar os números racionais de duas maneiras. Ou fração, então a representação fracionária, onde eu consigo desenhar e consigo escrever usando algarismos. E posso também representar de forma decimal, décimos. Toda vez que a gente pensa em décimo, a gente pensa em dinheiro, que é o famoso número com vírgula. Então, mas para eu conseguir fazer isso e resolver atividades e questões usando esse tipo de número, eu preciso de alguns conhecimentos prévios. Quais conhecimentos prévios eu preciso ter? O meu aluno precisa ter, você precisa ter e você precisa saber para usar para resolver atividades assim, questões com fração ou decimal. Primeiro, você precisa fazer a divisão com vírgula, número decimal. Isso aqui você precisa saber. Quadro, valor, lugar, né? Tem gente que chama de cavalo e tem gente que chama de classes e ordens. Isso aqui você precisa saber. Divisores e múltiplos, conjuntos numéricos. Então, isso aqui a gente precisa saber. Para isso, vamos fazer essa revisão dos conhecimentos prévios antes de eu dar sequência nessa aula. Então, vou fazer de baixo para cima, tá? Primeira coisa, eu preciso saber conhecer os conjuntos numéricos. Então, quais são os conjuntos numéricos? Eu tenho números naturais, números inteiros, números racionais e os números reais. Dentro do conjunto dos números reais, eu ainda tenho os irracionais. Que é isso? O que significa todo esse desenho? Isso aqui é um dos processos que a gente desenvolve. Esse desenho é um tipo de pensamento matemático que a gente desenvolve lá na educação infantil, chamado de inclusão. Um está dentro do outro, que está dentro do outro, que está dentro do outro, e esse aqui está contido nele, mas ele é diferente. Ele está dentro, mas ao mesmo tempo está separado. Para entender isso aqui, a gente tem que trabalhar lá na educação infantil com o meu aluno. Isso aqui eu ensino em matemática, mas também ensino em geografia, né? Você mora na sua casa, que fica numa rua, a rua fica num bairro, o bairro fica no estado, na cidade, a cidade é no estado e vai aumentando. Então, isso aqui a gente ensina, usa em geografia também. O que são isso? O que significa isso? Então, são tipos de números. Eu não posso misturar laranjas e bananas, apesar de elas serem frutas. São coisas diferentes, os números também. Eles representam coisas diferentes. Os números, eles têm, né, o algarismo, ele pode ter 4 significados diferentes. Então, primeiro, ele pode, geralmente, né, o que a gente consegue operar e usar bastante. Quantidade. Então, eu tenho o número representando quantidade. Tenho o número representando ordem. Primeiro, segundo, terceiro. Tem o número representando código e tem o número representando medidas. Aqui, eles estão representando quantidades, mas eles não são iguais. Então, a gente precisa entender. Porque se lá no exercício, no enunciado, tiver escrito alguma coisa diferente, eu posso contestar e as questões serem anuladas. Então, eu preciso, por exemplo, na fração, eu não posso ter número inteiro na fração. Eu tenho que ter número natural diferente de zero na base dela.
Então, se tiver um número inteiro, se tiver um número zero, essa fração já não pode funcionar, já não existe. Então, tem alguns conceitos, alguns axiomas, que são leis, são postulados que funcionam para a matemática. Mas eu não vou entrar nesse assunto porque a gente precisa da matemática prática e objetiva. Mas é interessante que você saiba, porque você vai ensinar para o seu aluno. Lembrando, onde eu ensino, onde eu falo sobre isso de maneira aprofundada, no meu outro curso, tá bom? Então vamos lá. Números naturais. Geralmente nós ensinamos as crianças da educação infantil até o 3º ano, só os números naturais. A gente dá uma pincelada nos números racionais, mas a gente fica muito nos números naturais. São os números que eu consigo representar com objetos. Números inteiros, então são os naturais, mais os números negativos. Olha aqui o desenho, que bonitinho. Inteiros, aqui são os negativos, mais os números inteiros, naturais. Números racionais, são os mesmos números, mas de forma, com mais coisa. Então, eu tenho como se eu pegasse a reta numérica e fosse ampliando, 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 ampliando. Então, aqui eu só tenho um lado da reta numérica. Aqui eu tenho os 2 lados da reta numérica. Isso aqui eu tenho uma aula com uma balança, muito legal. Aqui eu tenho a reta numérica com os 2 lados e um pouquinho maior. Esse daqui tanto faz. Ou eu usar fração, ou eu usar número decimal para representar, para escrever. Números reais são todos esses números juntos. Números irracionais são todos aqueles números que eu não consigo representar com fração, com número decimal, que não seja uma dízima periódica. Então, aqui eu consigo ainda ou um número decimal inteiro, ou um número com dízima periódica. O que seria isso? 0,33333333. Nos irracionais, eu não posso colocar isso. Então, por exemplo, quando você põe lá na calculadora ou na internet, onde você quiser, raiz de 2, ele se altera. Raiz de 3, ele se altera. Lembra que na aula passada, eu tenho aqui a raiz de 3. Vamos lá, ó. Raiz de 3. Deixa eu achar ela aqui, ó. 1,73, 20, 50, 80, 76. Isso aqui, esse laranjinha aqui, é um número irracional, porque ele não é uma dízima periódica, são números diferentes aqui. Então, isso aqui eu preciso entender e conhecer. Tem que decorar? Não. Mas se você começa a trabalhar e começa a visualizar, fica mais fácil quando você vai fazer isso lá na sala de aula ou no concurso mesmo. A hora que você está fazendo lá a atividade, você consegue, né, a questão, a prova, você consegue identificar e você vai usar. Você tem que saber, é um requisito básico. Então, agora a gente vai falar sobre a quadro, valor, lugar. Né? Algumas pessoas conhecem como classes e ordens, outra como quadro, né, cavalo, quadro, valor, lugar. Então, vamos mexer aqui um pouquinho. Aí. Então, o que a gente tem aqui? O que você precisa entender disso aqui? Primeiro, isso aqui é infinito, tanto para um lado quanto para o outro. Ele vai aqui, ele aumenta o número, aqui, né? Conforme ele vai para lá, ele diminui. Reta real, reta numérica, por isso que a gente sempre usa e sempre fala muito dessa reta, porque facilita para o nosso aluno visualizar algumas coisas.
Então, primeiro, o que a gente tem que entender? Aqui, a classe. Então, nós temos várias classes. Aqui a gente vai falar, só uma revisão, a classe das unidades simples. Então, ela vai para lá. Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. Unidade, dezena, centena. Essa unidade, dezena, centena sempre se repete. No próximo, unidade, dezena, centena. Sempre vai repetir esse trio. Então, a classe ela é formada de 3 ordens, de 3 espaços. Para que serve essa ordem? Para eu saber quantos zeros tem no número. Me ajuda isso. Então, quando a gente fala para o nosso aluno que o zero não vale nada, que o zero não serve para nada, é mentira. O zero é um guardador de lugar nessa atividade, nesse quadro. Por que ele é um guardador de lugar? Né? Por que eu tenho que ensinar isso pro meu aluno? O que você tem que lembrar? Então, o nosso sistema de numeração decimal, ele é posicional. Então, se eu coloco o 5 aqui, ele é uma unidade, né? São 5 unidades. Ele é o número de primeira ordem. Só tem ele. Se eu coloco o 5 aqui, ele é o número de segunda ordem. Então, eu preciso colocar um 0 aqui. Então, por quê? O 0 vai guardar o lugar da unidade para esse número não vir para cá. Eu preciso colocar o 0 nesse lugar. Por que você tem que saber isso? Porque quando você for fazer a divisão com vírgula, uma divisão que não é exata, isso aqui faz toda a diferença. Tá? É isso aqui que a gente vai trabalhar, vai usar muito lá na divisão quebrada, na divisão que não é exata. Então, se eu tenho aqui um número de terceira ordem, eu preciso ter três termos. O próximo, 4 termos, 4 algarismos. Então, eu tenho que ter um número aqui, ou 0 aqui e 0 aqui. Né? Por que o nosso sistema posicional, ele é... O nosso sistema numérico, ele é posicional, por quê? Porque se eu coloco 7 aqui, aqui vale 70. Se eu coloco 7 aqui, aqui ele vale 7, aqui ele vale 70 e aqui ele vale 700. Independente de onde, né? Dependendo de onde ele está, muda o valor dele. E aí eu tenho que colocar o 0 como guardador de lugar. Por que o 0 é guardador de lugar? Porque esses números adoram ir para a casinha do lado. Muito, mas eles só gostam de voltar para a casinha desse lado. Para frente eles não andam, eles só gostam de andar para trás. Então, se eu colocar o 0, ele fica lá. Se eu não coloco o 0, ele muda para cá, mesmo ele sendo 700. Tá? Essa é uma brincadeira, uma piadinha que eu faço com os meus alunos para eles entenderem. E aí, agora que você já é uma professora formada, você já está fazendo um concurso, a gente não pode mais ficar só desse lado da casinha. A gente não pode mais trabalhar só isso aqui. Matéria de 5º ano em diante. Número decimal. O que é um número decimal? É um número com vírgula. Qual é a função dessa vírgula? Separar a parte inteira da parte quebradinha, que a gente chama de decimal. Então, quando a gente separa, eu ponho a vírgula. Lembra? Nunca a vírgula anda. Ela nunca vai sair do lugar, porque ela faz parte da tabela para dividir o que é inteiro do que não é inteiro. Aqui vale a mesma coisa, só que ele vai andar para lá. Então, para lá ele vai ficar menor. Aqui é o contrário da reta numérica. Então, ele vai ficando menor. Pedacinho, 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 pedacinho. Então, eu tenho décimo, centésimo, milésimo. Ah, eu não vou decorar isso, é difícil. Tudo bem. Então, pega a dica. Toda vez que o número tiver vírgula, você pensa em dinheiro. Por que você vai pensar em dinheiro? Porque o nosso sistema monetário, ele é decimal.
certo? Se ele é decimal, ele tem duas casinhas para o lado. Como que eu sei que ele só tem duas casinhas? Porque quando eu vou representar 50 centavos, eu escrevo com duas casas decimais. Então, ele vem da casa dos centésimos e a gente chama de centavos. Então, eu tenho 50 centes, 50 centavos. É por causa disso que a gente chama de decimal. Se eu tivesse um outro número aqui, ele seria milésimo. E assim sucessivamente, tá? Então, a gente precisa lembrar desse quadro. Se você não está ambientada com ele, se você não lembra muito dele, dá uma revisada, dá uma estudada, tenta entender aí, colocar os números, sortear, né? Dá uma praticada, como eu disse lá na primeira aula, lá na introdução. Eu te dou a técnica e o conceito. A prática é com você. Aqui eu tenho o número de terceira ordem. Esse número, eu sei que ele tem 3 algarismos. Então, eu preciso ter mais 2 aqui para eu ter aqui. 1 milhão, por exemplo. 1 milhão é um número de 7ª ordem. E aí eu deixo com vocês para pensar. Quantos zeros tem esse 1 milhão? Então, próximo conhecimento prévio que a gente tem que dar uma retomada. Divisores e múltiplos. Por que que a gente tem que saber quais são os divisores e os múltiplos? Você já ouviu falar em MMC e MDC? Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Então, isso aqui a gente usa em fração. O que são múltiplos? Então, múltiplo é um número inteiro. Ó, aqui eu coloquei o conceito na linguagem algébrica, quando entra letras. Por que que entra letras? Porque pode ser qualquer tipo de número. Essa sentença tem que funcionar para eles. Para todo e qualquer número. Então, um número inteiro, R, é múltiplo de um número inteiro, S, quando existe outro número natural que multiplicado por S nos dá como resultado R. Fernanda, o que é isso? Eu disse que um número inteiro é múltiplo de... O número inteiro R é múltiplo de S, de outro número inteiro, quando existe um outro número natural que eu consigo multiplicá-lo. Então, isso aqui, para eu não escrever tudo isso aqui, a gente usa a álgebra, a gente coloca letra. Quando eu coloco letra aqui, ó, eu generalizo, ou seja, eu digo que essa sentença matemática, o que está escrito aqui serve para qualquer número. Independente do número que eu tiver aqui, ele vai funcionar. Por que que eu não posso colocar o 12? Porque se eu não coloco aqui o R, só serve para o 12. Tá? Mas isso aqui a gente vai aprofundar mais para frente. Então, o que que está dizendo? Que toda vez que eu tenho um número que eu multiplico por outro e eu tenho resultado, o resultado é múltiplo dos dois. Tá? Então, é isso que você tem que saber. Se eu tenho dois números e eles multiplicados, ele vai dar um valor, esse valor é múltiplo. Outra coisa aqui, divisor. Então, dizemos que um número é divisor de outro quando a divisão é exata. Essa aqui é a parte mais importante, ó. Ela é exata. Então, 3 é divisor de 12, porque 12 dividido por 3 dá 4. É isso. Isso é o conceito. E aí, agora, nós vamos para a parte que eu gosto muito, mas muita gente não gosta, da técnica. Então, vamos para a técnica da divisão, né? Outro conceito prévio que você precisa ter. Então, quando a gente tem uma divisão simples, 20 dividido por 5.
né? A gente tem aqui, ó, quadro valor lugar. Então, a gente tem a posição do número. Eu tenho aqui, ó, dezena e unidade. Tenho dezena e unidade. Vou fazer essa conta de um jeito que você talvez nunca tenha visto. Então, se precisar, você volta e assiste essa aula várias vezes para entender qual é o caminho que eu estou fazendo aqui. Por quê? Esse caminho aqui eu vou fazer no número decimal também. E aí, talvez te ajude a entender. Então, eu tenho duas dezenas e nenhuma unidade. Quando eu pego emprestado, lembra lá que a sua professora fala, pega o vizinho? O que eu estou fazendo? Eu estou transformando as duas dezenas em 20 unidades. Isso aqui a gente faz muito com material dourado. Então, o material dourado, eu não sei, acho que você já conhece, mas o material dourado, eles são barrinhas e cubinhos. Então, e aí eu tenho aqui embaixo também. Quando eu pego essa barrinha, quebro ela em 20 cubinhos, ou troco por 20 cubinhos, eu tenho que, não preciso, mas para o meu aluno visualizar, eu escrevo aqui que eu não vou ter nenhuma barrinha, né? Então, é 0. E aí, aqui agora é tudo unidade. 20 unidades dividido em 5 caixinhas. Quantas unidades vai ter em cada caixinha? 4. E aí, eu conto 20, né? 4 vezes 5, 20. 20 menos 20, 0. Eu fiz esse 0 em azul para você entender que ele é o resto. Tá? Ah, e se eu tivesse mais, né? Aqui, mais números. Então, 200. 200 dividido por 5. Aqui, se a gente for lá no material dourado, eu tenho cubinho, barrinha e placa. Se você não conhece material dourado, é interessante que você conheça, pesquise, que a gente gosta muito dele na Prefeitura de Guarulhos. Eu amo a escala Cuisinart, mas quase nenhuma escola tem. Então, a gente sempre começa a divisão da esquerda para a direita. Eu tenho 2 placas, né? As placas são os cubinhos colados. Eu consigo fazer grupos de 5 e todos eles ganharem placa? Não, não consigo. Então, eu vou transformar isso, eu vou trocar as 2 placas por 20 barras. Então, aqui eu não tenho 20 placas, são 20 barras. Por isso que a minha resposta aqui não vai ser centena, vai ser em dezena, porque eu vou ter resultado em barrinhas. Para o aluno é mais fácil visualizar. Então, se eu tenho 20 barrinhas, vou transformar isso, vou dividir lá nas caixinhas, em 5 caixinhas. Quantos que eu vou ter em cada caixinha? 4. Tá? Eu acho que dá para enxergar aqui, 4. Sobrou alguma coisa? Não. Eu tenho alguma unidade? Não. Então, eu coloco aqui a unidade que eu não tenho. Por quê? Porque cada barra equivale a 10. Então, lembra lá do valor posicional que eu tinha que colocar o 0 na unidade para o 4 não andar? É isso. Tá. Fiz essa conta, ok. Mas e com o número? Essa é a técnica da divisão, tá bom? E número decimal? Número decimal é quando a conta dá quebrada, ela não dá o resultado inteiro. Então, nós temos aqui 42. Eu tenho 4 dezenas, 2 unidades. 42, eu consigo dividir por 4? Consigo. 4, então, cada caixinha vai ter uma barrinha inteira. Então, 1 vezes 4, 4. Para 4, nada. Abaixo, 2. Eu já posso pôr a vírgula aqui direto?
Não. Por quê? Porque eu só posso colocar a vírgula do lado do resto. Então, eu tenho que colocar mesmo raciocínio. Lá na tabuada do 4, quem é que dá 2 ou chega próximo do 2? Se o 1 dá 4, então vai ser o 0. 0 vezes 4, 0. E aí eu faço 2 menos 0, 2. Então, eu fico com o resto. No resto, eu posso acrescentar aqui o 0. Por que que eu estou acrescentando o 0? Olha a vírgula. Ele está separando o inteiro dos pedacinhos. Então, eu vou colocar a vírgula aqui, porque agora, tudo que eu fizer para lá, eu vou fazer com pedacinhos, digamos que sejam balas aqui. Eu vou pegar as balas e vou cortar ela em pedacinhos. Então, eu preciso separar. Aí, eu tenho 20 pedacinhos de bala. De 2 balas, eu piquei eles e eles viraram 20 pedacinhos. E aí, eu vou dividir em 4 caixinhas. Cada caixinha vai ganhar 5 pedacinhos. 5 pedacinhos em cada caixinha dá 20. 20 menos 20, 0. Aqui, eu tenho 1 dividido por 2. Todo mundo sabe que é meio, que é metade. Se for R$1, vai dar 50 centavos. Mas por quê? 1 dividido por 2, eu não consigo. Quem dá a tabuada do 2, que dá 1 o próximo de 1? O 0. 0 vezes 2, 0. 1 menos 0, 1. Aqui não é o resto? Se esse é resto, eu posso abaixar um 0 aqui do lado. Só que a partir do momento que eu abaixo um 0 aqui, eu tenho que pôr a vírgula aqui para dizer que não é mais número inteiro, que é pedacinho. Então, eu tenho 10 pedacinhos. Se eu colocar 2 pedacinhos, né? Quantos pedacinhos eu vou colocar em cada caixa? 5 numa caixa, 5 na outra. 5 vezes 2, 10. 10 menos 10, 0. É isso que a gente faz na divisão que dá o número com vírgula, que todo mundo treme as pernas, porque não entende aonde colocar o 0. Por que que vai colocar o 0? Então, vamos lá para uma mais difícil. Uma mais complicadinha. Vamos lá. Uma que não é tão complicada, mas é com 2 números, e as pessoas morrem de medo de continha com 2 números. Essa aqui é segredo, essa aqui eu conto daqui a pouco. Aqui, ó, 144 dividido por 36. Ai, meu Deus, tem um 36 ali e tem 2 números. O que que a gente faz? A mesma coisa que a gente fez na outra tabuada, na outra conta. Quando eu faço aqui, ó, aqui, qual é a minha referência? A tabuada do 4. Aqui, qual é a minha referência? A tabuada do 36. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar um cantinho da folha da prova, lá na hora do exercício, que eu não sei, não lembro, não sou obrigada a saber de tudo. E aí, eu vejo aqui, ó, 144. O que que eu, Fernanda, faço? Eu começo pela tabuada do 5. 5 vezes 36. Aí eu resolvo. E aí eu vejo pelo resultado se eu vou para cima ou se eu vou para baixo. Aqui a gente já tem, eu fiz para ser mais rápida. 4 vezes 36 vai dar exato o 144. Então aqui, ó, 5 vezes 6, 30. Vai 3, 5 vezes 3, 15, com 3, 15, 16, 17, 18, 180. Não, não subiu 3. Ui, aí a gente se confunde também. A gente se confunde no raciocínio, explicando, fazendo 50 coisas ao mesmo tempo. Mas é isso. Então, tem que tomar cuidado, tá? Quando você estiver lá na prova, porque às vezes você erra o resultado aqui.
E aí, a hora que você for fazer pra cá, já dá ruim. Mas normal, é só manter a calma, a paciência que você vai conseguir. Então, ou você vai pra cima, ou você vai pra baixo. Aqui, eu sempre faço a do 5. Porque aí eu não preciso perder tempo começando desde lá do 1. Achei aqui, ó, 4 vezes 36, 144. Então, eu já foi rapidinho. Agora, a gente vai para essa conta aqui, ó. Ai, meu Deus. O que que a gente faz? 486 dividido por 96. Então, eu tenho lá, vamos lá, na tabuada do 96, que a gente vai fazer aqui. Vamos indo devagarinho aqui, vamos ver. Aqui, tabuada do 96. Eu fiquei na dúvida, mas eu poderia já ter pensado aqui, ó. 9, eu faço 5. Quando eu faço a tabuada do 5, aqui, tá bem embaixo, né? Vamos subir aqui um pouquinho a folha. Aqui. Quando eu faço a tabuada do 5, ó, 5 vezes 6, 30. Vai 3. 5 vezes 9, 45, mais 3, 48, 480. Então, tem que ser menos. Ou, né, no caso aqui já deu certinho. Mas aí a gente usa a tabuada, tá? Mesma coisa. Igual eu usava a tabuada do 2, do 3, do 4, eu vou usar do 96. Né? O que é uma tabuada? É o conjunto de somas de parcelas iguais. Tá. Então, vamos lá. Vou explicar aqui para parar de enrolar, porque você precisa de praticidade. 480, né? Quando eu tenho 5 vezes 96. Sobrou 6. É resto. Então, é resto, mas eu não posso... Sobrou 6. Eu vou abaixar o 0 aqui. Mas aqui já não é mais inteiro, é pedacinho. Então, abaixei o 0. Ainda assim, não consigo dividir. Então, eu tenho 60, mas eu preciso dividir 96. Vou colocar o 0 aqui, ó, porque 0 vezes 96 é 0. 60 menos 0, 60. Então, eu tenho que pôr um 0 de cada vez. Esse 0, eu pus a vírgula. Esse 0, eu coloquei o 0 aqui. E aí, o 600... Quando eu multiplico, né, eu divido aqui o 600, eu acho 6 vezes 96, eu acho 576. Aí sobra 24. Aí eu ponho 0. Lá na tabuada do 96, o 2 vai dar 192. Sobra 48. Ponho 0. Vai dar 5. 480, né? 96 vezes 5 é 480. Então, o que que você precisa entender aqui? Eu só posso colocar o 0 ao lado do resto. Eu não posso colocar o 0 aqui, um monte de zeros. Então, eu coloquei um 0 aqui do lado do resto. Eu não consigo dividir. Então, ó, a partir do momento que sobrou 6, eu coloco a vírgula. Porque é um número que já não tá inteiro. Então, aqui, ó. 486. Sobrou 6. 6 eu consigo dividir para 96 e ter resultado inteiro? Não. Então, eu já ponho a vírgula. Vou colocar o 0. Consigo dividir? Não. Então, eu ponho o 0 aqui, ó. 0 vezes 96, 0. Vai sobrar 60. É resto de novo. Aí eu ponho outro 0. 6 vezes 96 dá 576. Sobra 24. É resto. Posso pôr o 0. Vai dar o 2. Sobra 48. É resto. Posso pôr o 0. E aí eu multiplico por 5. Essa aula é uma aula que, se você tiver dificuldade com divisão, você precisa rever, fazer, ir fazendo junto. Então, para isso, eu vou deixar aqui, nessa aula,
3 listas de exercício. Quero que você faça, que você pratique, já tem as respostas no fundo da apostila. E mesmo que lá você não ache esse tipo de conta, se você tiver dificuldade com isso, é interessante que você imprima, que você busque listas de exercício de números decimais com gabarito. E aí você faz, depois você confere se está certo ou se está errado. Né? Lembrando que você é uma professora ou um professor e você não precisa de alguém para guiar os teus estudos ou ficar te dizendo se está certo ou se está errado. Você precisa ter segurança para conferir ou não, ou só tirar dúvida, mas não fazer porque alguém está te obrigando, tá bom? Então te vejo na próxima aula.